Muito clara e um testemunho firme falado conosco nesses dias, e hoje nos levou mais uma vez a considerar a urgência do tempo que nós estamos vivendo. O irmão Dino esteve compartilhando um encargo forte, firme, sério sobre a questão dos dias que nós estamos vivendo. O desejo do meu coração não era nem compartilhar a palavra, era abrir esse tempo para a gente ruminar e vários irmãos testemunharem e também compartilhar o que o Senhor tem falado com os irmãos e juntos aprendermos uns com os outros. Que a palavra do Senhor ela se multiplique na igreja e que vários irmãos tenham porções e peso, contribuições para aprendermos uns com os outros. Ainda espero que tenhamos esse tempo ainda hoje, né? Mas eu creio que o Senhor colocou um pouco do que Ele quer repartir conosco, para mim servir os irmãos também. Vamos abrir o livro de Provérbios e nós vamos ler duas porções da palavra. Uma está em Provérbios capítulo 11, verso 14. Ok? Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E nós vamos ler Provérbios 29. Verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós curvamos nosso coração diante de Ti. Cada vez ficamos mais convictos que sem o Senhor nada podemos fazer, que não temos nenhuma condição para falar, ouvir, compreender e muito menos ainda para obedecer a Tua palavra, Senhor. Mas ao mesmo tempo estamos convictos que o Senhor habita entre nós, que a presença santa do Senhor é que leva a Sua obra adiante. Obrigado pelo ministério do Espírito, que nos instrui em toda a verdade, que nos conduz em toda a verdade, que nos capacita, que é o Paracleto, que nos ajuda, que nos ilumina. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos mais uma vez. Seja gracioso conosco, Senhor, para que o Teu nome seja honrado mais uma vez. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo desafiador. Seria os últimos momentos ou segundos da obra de Deus. Se já naquela época de João, ele falou que já estávamos na última hora, quer dizer de nós que já estamos cerca de 20 séculos depois, 2.000 anos depois. E os acontecimentos ao redor de toda a terra, tanto os acontecimentos em relação ao povo de Deus, à igreja, como os acontecimentos ao redor de Israel, o cumprimento das profecias bíblicas, enfim, a tudo que o Senhor tem feito, a Sua palavra ser cumprida, ela nos desafia a uma posição muito mais madura nesse tempo. Certa vez, lá no livro de Isaías, foi perguntado: guarda, a que hora estamos da noite? E a resposta disse que veio a noite, veio o dia, e se ele quisesse saber, ele deveria voltar.
não seria uma resposta rápida e leviana. Seria uma resposta que só seria entendida por aqueles que quiserem esquadrinhar de fato as Escrituras. Há um guarda em Israel que é o nosso Senhor. É Ele que guarda o seu povo e que sustenta. Mas ao mesmo tempo, Isaías falou que sobre os muros de Jerusalém Ele colocou guardas, e eles não se calariam, dia e noite, até que Jerusalém fosse restabelecida como testemunha do Senhor. Então nós temos um guarda de Sião, nos céus, que é o nosso Senhor, que intercede dia e noite por nós e pelo seu povo judeu. Mas ao mesmo tempo na terra nós temos guardas também. Deus levantou atalaias para nos avisar. Aquilo que Deus, o seu coração, o seu próprio Filho, Ele vê e Ele controla, e Ele tem a história da humanidade. O livro de Amós diz que o Senhor não faz nada na terra sem primeiro compartilhar com os seus profetas. A grande questão é se nós estamos ouvindo o Senhor, é se nós estamos atentos ao que o Senhor está fazendo e ao que o Senhor está falando. Sobre esse texto de Isaías, alguém muito sabiamente diz que o relógio de Deus tem 2 ponteiros. O maior seria a igreja e o menor seria Israel. Você tem que dar uma volta de 60 minutos no ponteiro grande para ter 1 hora no ponteiro menor. Muitas coisas acontecem na história da igreja, enquanto que a história de Israel é lenta. Mas a cada vez que o Senhor avança com Israel, isso significa que mudou uma nova etapa no relógio de Deus, do programa de Deus. Então temos que estar acompanhando a história de Israel e a história da igreja, porque no final, quando chegar a meia-noite, que os 2 ponteiros se unirem, eis aí o noivo, teremos aquele avivamento e aquela restauração do povo único de Deus, Israel e a igreja, como a noiva gloriosa do Senhor para a vinda do seu Filho. Nós não podemos estar dispersos, não podemos estar desatentos ao que o Senhor está falando, está conduzindo. E essas 2 porções da palavra que nós acabamos de olhar, ela nos surpreende, porque nós normalmente somos desequilibrados. Por um lado, a palavra diz que não havendo profecia, e no original seria visão profética, ou revelação, ou aquela visão específica, porque logo em seguida no versículo diz: mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, nós temos que guardar a palavra, temos que perseguir, perseverando na palavra. O logos da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, precisa habitar em nós, para que dessa palavra única e absoluta de Deus guardada em nós tenhamos profecia. Ou seja, a palavra profética provém da palavra escrita. A palavra de Deus ela é uma só, mas dentro dessa única palavra de Deus existem palavras proféticas, e o relógio de Deus, o programa de Deus, ele é desenvolvido de acordo com o cumprimento dessas profecias, de maneira que quando a gente encontra o Kairos de Deus, o tempo de Deus, significa que está havendo uma mudança no mundo espiritual e também na história da humanidade. Quando o povo de Deus entra no tempo da palavra de Deus, isso desencadeia poder de Deus. Nós queremos poder de Deus, mas o poder de Deus procede da palavra de Deus. Como nós precisamos, como Daniel, que estudava a palavra para acompanhar as profecias. Não era um estudo simplesmente para conhecimento, era uma busca. Ele estava esquadrinhando as Escrituras, ele estava atento ao mover de Deus, e ele entendeu que o tempo que Jeremias havia profetizado, que o povo de Deus ficaria cativo de 70 anos, havia chegado. E o que ele fez quando ele entendeu esse tempo? Ele começou a interceder. Ele intercedeu de acordo com a palavra profética. Ou seja, Deus tem uma palavra, essa palavra é soberana e absoluta, mas Ele entregou à igreja a responsabilidade de cooperar com Ele. Daniel tinha um peso pela restauração da casa do Senhor, mas o segredo da oração de Daniel é que ele vinculou a palavra profética com a intercessão.
não era meramente uma intercessão, não era uma oração pelo menos pela bênção de Deus, era uma oração para Deus cumprir a sua profecia, para Deus cumprir as suas promessas. Quando o povo de Deus aprende a orar de acordo com a profecia, isso é ministério de intercessão. Isso é um nível maior que a igreja atinge. Nós ainda nas nossas reuniões de oração temos muitas orações individuais. No meio da coletividade, nós às vezes atrapalhamos o encargo da oração coletiva, porque há um peso no coração de Deus que Ele quer compartilhar conosco. Há algo que Ele quer fazer em cada cidade, em cada núcleo de irmãos. E uma das responsabilidades dos anciãos é entrar nesse espírito do que está falando o Espírito Santo em cada lugar. O que Ele está falando em cada lugar? O que Ele estiver falando em cada lugar não é simplesmente para suprir uma necessidade de cada lugar, mas é para nos levar a uma resolução para cooperar com um todo. Deus tem um todo e nós estamos espalhados em muitos lugares, mas nós estamos na nossa geração ao mesmo tempo. Será que entendemos o que o Senhor está fazendo na nossa geração? Ou seja, a obra de Deus é de acordo com o propósito eterno de Deus. Deus não faz nada fora desse propósito, mas esse propósito passa pelas gerações. Em cada geração Deus avançou um pouco mais. Acontece que nós agora chegamos na geração do fim, e há uma colheita que Deus quer ter de tudo que Ele semeou no passado. Tudo que Deus plantou no passado, Ele visava a colheita do tempo final. Então a primeira geração teve uma grande responsabilidade. Ali temos a gênese da igreja, o princípio da obra do Senhor no tempo da igreja. Mas tudo que o Senhor plantou ali, Ele quer colher no final. Aquela primeira geração foi fiel ao Senhor. Agora nós somos a geração do tempo do fim. Seremos nós fiéis ao Senhor, ao que Ele busca para a nossa geração? Então, irmãos, para entendermos o que Ele está fazendo na nossa geração, nós precisamos ver o que Deus falou no passado e o que Ele vem fazendo ao longo da história da igreja. Porque nós estamos nas pegadas daqueles que vieram antes de nós. Não somos originais, somos herdeiros. Herdeiros de uma grande herança. Que grande responsabilidade é nossa que chegou no tempo do fim. Agora, será que nós sabemos em que tempo que nós estamos vivendo? Porque há algo que Deus está fazendo no nosso tempo. Mas esse algo que Deus está fazendo no nosso tempo, ele se move de acordo com a realidade espiritual de cada lugar. Quando nós encontramos as 7 cartas do livro de Apocalipse, as 7 igrejas, embora a palavra de Deus seja uma e única, Deus falou de acordo com a realidade espiritual de cada lugar. Então nós temos a visão do propósito eterno de Deus. Nós temos esse propósito se desenvolvendo ao longo das gerações. E precisamos compreender o que Ele fez nas gerações passadas, para entender o que Ele está fazendo na nossa geração. Mas agora, além de entender o que Ele está fazendo na nossa geração, no cenário geral, precisamos orar para entender o que Deus está fazendo na nossa cidade. Nós moramos numa cidade, e em cada cidade Deus quer ter um candeeiro, Ele quer ter um testemunho. É muito importante saber o que Ele está fazendo na nossa geração. Mas de nada terá valor se não soubermos como relacionar o que Ele está fazendo na nossa geração com a cidade que Ele nos colocou como responsáveis para dar o testemunho do Senhor ali. Oh, irmãos, mas se nós entendermos também o que Ele está fazendo na nossa cidade, cada um de nós precisamos buscar o Senhor e procurar saber como vamos colaborar. Então são pelo menos 5 aspectos da obra plena do Senhor: seu propósito eterno, o que Ele fez na geração passada, o que Ele está fazendo na nossa geração, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o que Ele está fazendo na nossa cidade. E em quinto lugar, onde eu entro nisso? Como eu devo colaborar com isso? Para mim não estar disperso seria uma perda muito grande de tempo, de saúde, de propósito, de dinheiro, de tudo, se a nossa colaboração não estiver alinhada com o que Deus está fazendo no nosso tempo, na nossa geração, na nossa cidade. Ou seja, existe algo chamado, que poderíamos dizer, Espírito da Palavra, que é o Espírito Santo.
Mas a responsabilidade do Espírito Santo em relação à palavra escrita e em relação ao povo de Deus é nos fazer entrar no tempo da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, mas a mesma palavra de Deus, que é uma só, ela se move em ondas de revelação. Precisamos entrar no tempo da palavra de Deus. Vocês se lembram em Atos capítulo 2, quando Jesus mandou eles perseverarem em oração em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder? O Espírito Santo veio sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e aí as pessoas achavam que eles estavam embriagados, e Pedro se levantou. Então Pedro falou que eles não estavam embriagados, sendo aquela a hora nona, às 9 horas da manhã. Mas isso que estava acontecendo era exatamente aquilo que foi profetizado por Joel. Ou seja, o que Joel falou foi uma profecia, mas ela se tornou uma profecia dentro do Logos, ou seja, dentro da palavra plena de Deus, da totalidade da palavra da verdade. Só que um dia essa profecia teve que se cumprir. Quando o Espírito Santo aplicou essa profecia na história, então o resultado disso é chamada a obra de Deus. A obra de Deus é a encarnação da palavra na história, no nosso tempo. Isso pode ser chamado de obra de Deus. Estamos num tempo que Deus está trabalhando, mas nós estamos fora do relógio de Deus, ainda que sejamos povo de Deus, mas estaremos atrasados ao relógio de Deus. Como é levada a obra de Deus adiante? A obra de Deus só pode ser levada pela palavra de Deus. Nada segura a obra de Deus, nada sustenta a obra de Deus. Nenhum de nós podemos fazer a obra de Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada, porque a obra de Deus é a obra da palavra de Deus. A obra de Deus é o milagre da palavra de Deus. Então, irmãos, se temos algo de emergente entre nós, é nos dobrarmos diante da palavra do Senhor, é nos humilharmos diante da palavra do Senhor, é termos temor para não transformarmos a obra do Senhor no tempo que nós estamos vivendo. Esse é um tempo que nos requer desafio de consagração, de purificação, de santidade, de intercessão, para conhecermos o que diz o Espírito a cada igreja. Mas sabendo que o que o Espírito diz a cada igreja tem uma parte do que Ele está fazendo em nossa geração, de acordo com o seu propósito eterno. O Espírito não fala nada fora da palavra de Deus, mas pelo contrário, Ele nos coloca no tempo, no kairós de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, não havendo profecia, não havendo revelação, o povo se corrompe. O pensamento seria: o povo se desintegra. Seria como um estouro de gado, que ele sai correndo para todos os lugares sem uma direção concreta. Vocês já repararam quantas coisas vêm para nos desintegrar, para nos dividir, para nos espalhar, para nos manter distraídos? Será que a gente não consegue perceber que essa força, essa pressão, essa insistência e essa inquietação do tempo que nós estamos vivendo é para nos esparramar, é para nos dividir, é para nos desintegrar? Porque se isso acontece, nós vamos nos perder no tempo de Deus. E aquilo que Deus queira fazer no nosso tempo conosco, possivelmente terá que passar para a geração futura. O grande temor que nós devemos ter hoje é de sermos uma geração reprovada por Deus, por estarmos distraídos com tantas coisas que nos tiraram do mover do Senhor no tempo que nós estamos vivendo. Quando nós estudamos um pouco da história da igreja, quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu com Israel? Você se lembra da história do povo do Senhor no primeiro século, na vinda de Jesus? Você sabe que a Bíblia diz que Maria deu à luz a um filho e deitou ele na manjedoura.
Por que fez isso, irmãos? Para cumprir uma profecia. Mas por que teve essa profecia? Se você analisar Lucas lá no começo atentamente, você vai ver que a palavra de Deus diz, entre outras palavras, o povo estava distraído com aquele alistamento do exército romano. Havia uma mescla de religião e política, de mundo. E o povo de Israel que estudava as profecias, especialmente os rabinos, eles não entraram no kairós de Deus, ou seja, no tempo da profecia se cumprir. Mesmo aqueles magos que vieram do Oriente, eles perguntaram onde convinha que nascesse o Cristo. Os fariseus, os escribas, conheciam atentamente onde convinha. Em Belém de Judá, porque está escrito lá na profecia. Mas quem foi encontrar o Senhor na manjedoura? Será que foram os escribas? Foram os mestres ou foram os magos? Foram os magos. Porque ainda que aquele povo estudasse a palavra escrita, o coração deles não estava preparado ao encontrar o Senhor. Ou seja, que mesmo o estudo das Escrituras, em si mesmo, pode também se tornar uma distração. E talvez seria a pior distração. A falsa santidade, o falso estudo, a falsa religião, o falso ministério. Quantas coisas o inimigo quer fazer para nos tirar da presença do Senhor. Irmãos, e quando o Senhor veio? Falou: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais aqueles que te são enviados. Você imaginou o povo de Deus? Deus envia profetas e os profetas são a boca de Deus. E o que eles faziam com os profetas? Eles matavam os profetas. Por quê, irmãos? Porque os profetas seriam a maior ameaça para aquele sistema do povo de Deus. Quando o povo de Deus tem um fim em si mesmo, a palavra profética é a maior ameaça, porque ela vem demolir aquele império, que não é a casa de Deus, mas é uma instituição humana, é uma distração humana. Então eles matavam os profetas e apedrejavam aqueles que foram enviados. 1600 anos, Deus falando de Moisés até a sua primeira vinda, e o povo não deu atenção à voz do Senhor, mofava os profetas do Senhor. Então o Senhor fala: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintainhos, vocês não quiseram. Vocês quiseram viver do jeito que vocês queriam. Eis que a vossa casa, você lembra o restante? Vai ficar deserta. O que isso significa, irmãos? Que quando o povo de Deus, ainda que seja povo de Deus, ele sai do tempo da palavra profética, ele perde a proteção de Deus. Deus nos protege com um cerco protetor, como um meio de nos levar à sua glória, de nos levar ao seu propósito, para ele ser cumprido. Mas se quanto mais Deus nos protege, mais obstinado ficamos, então o Espírito do Senhor se retira de nós. E quando o Espírito do Senhor se retira de nós, aquele cerco protetor do Senhor também se retira. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, ou seja, vai perder a presença do Senhor. No começo o Senhor chama de casa do meu Pai, mas depois ele chama de vossa casa. Porque a casa deixou de ser para os interesses do Senhor e se tornou algo aos interesses deles. Mais adiante, quando Jesus está chegando e entrando em Jerusalém, em Lucas 19 e em Lucas 21, nós vamos encontrar o Senhor falando algo terrível. Abrem comigo aqui, depois nós vamos voltar de novo a Provérbios. Chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. O Senhor derramou sobre ele, conforme nós vimos em Hebreus, lá em São José dos Pinhais, óleo de alegria. Mas aqui o coração de Jesus está partido. As paredes do seu coração estão dilaceradas. Jesus chora porque o seu povo deixou o seu propósito. Então ele fala: se conheceras por ti mesmo ainda hoje, há tanto tempo não conheceu,
mas se conhecer ainda hoje o que é devido à paz, o que vai dar a maneira que vocês estão vivendo. Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê, irmãos? O que diz aí as Escrituras? Não conheceste a oportunidade ou o tempo da tua visitação. Não havendo profecia, o povo é devastado, é destruído, é espalhado. Mas se há profecia e o povo não entra no espírito da profecia, o povo é destruído também. Você percebe que Deus tirou as suas mãos naquela época de Israel, de Jerusalém? Jerusalém seria pisoteada pelos gentios, por Roma, até se completar o tempo dos gentios. Ainda que depois Paulo fala em Romanos 11 que Deus não abandonou o seu povo, mas queria que nós não ignorássemos aquele mistério, que o Senhor ia restaurar, mesmo que um remanescente no tempo do fim. E nós devemos acompanhar as profecias do Senhor. O Senhor ia trazer o seu povo de volta. Mas enfim, irmãos, o que nós estamos tocando aqui sobre Jerusalém é para nos fazer entender essa relação entre a palavra plena de Deus, que é o Logos de Deus, e a palavra profética dentro dessa palavra, e que a obra do Espírito Santo é nos fazer andar nessa palavra profética. Porque a palavra profética, quando ela encontra eco, quando ela encontra caminho, quando ela encontra união, quando ela encontra compromisso, convergência na casa do Senhor, é isso que desencadeia o poder de Deus mudar o curso da história. Se a gente não corresponde à palavra viva de Deus, nós atrapalhamos a Deus levar sua obra adiante. Deus quer avançar conosco no tempo que nós estamos vivendo. Mas será que nós estamos entendendo o que Ele está falando conosco? Como nós precisamos orar nesses dias, irmãos? Como nós precisamos avançar nesses dias? Então lá em Provérbio diz: não havendo profecia, o povo se desintegra. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, devemos guardar a palavra, esquadrinhar a palavra, estudar a palavra plena de Deus, sem menosprezar qualquer ponto que seja. Mas ao mesmo tempo devemos cavar profundamente o espírito da profecia, para entrarmos no tempo de Deus. O que Deus está falando conosco na nossa geração. E não sermos pegos de surpresa pelas implicações do tempo que nós estamos vivendo. Mas nós temos alguns problemas. Primeiro, não conhecemos a palavra de Deus. Não lemos a palavra de Deus. Não memorizamos a palavra de Deus. E segundo, quando a palavra profética aparece, nós não temos odres, não temos vasilha, não estamos preparados para sermos aqueles vasos responsáveis para administrar o processo. Seria como vinho novo caindo em terra, porque falta odre novo. É claro que esse odre é o resultado da palavra. Irmãos, nós estamos muito atrasados. Nós temos que correr com a graça de Deus para ganhar tempo. O tempo que nós estamos vivendo hoje, ele nos traz responsabilidade de avançar. É como alguém que deixou a escola e agora ele precisa fazer um curso ou terminar uma faculdade para poder entrar numa responsabilidade profissional. E quando ele se vê, ele fala: meu, estou atrasado 10 anos na minha vida, 15 anos, 20 anos. Então ele tem que trabalhar de dia, estudar de noite ou vice-versa, porque ele está atrasado. Nós estamos atrasados no relógio de Deus. 1
Precisamos ser despertados pelo Senhor. Recentemente em Montemor, estava orando ao Senhor como ajudar, como servir, e foi muito claro isso. O Senhor nos levou a conduzir os irmãos a memorizar a Bíblia. E eu comecei a perguntar a cada um qual o livro da Bíblia que eles mais se inclinam, tem mais alegria, tem mais facilidade, gosta de ler. Falaram, eu gosto de Provérbios, outro gosta de Salmo. E eu fui marcando aquilo. Depois eu encorajei cada um dos irmãos a começar a memorizar aquele livro que gosta. Começa aos pouquinhos. Irmãos, teve uma jovem que na primeira vez citou 18 versículos sem errar uma vírgula e um acento. Tem criança de 4 anos que está citando as escrituras. Teve uma jovem que ela falou, Gerson, como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Eu falei, mas ninguém tem tempo. Você só tem tempo para aquilo que valoriza. Aí nós conseguimos tempo. Vou te fazer uma pergunta. Você trabalha? Trabalho. Quanto tempo você demora entre a sua casa e o trabalho? 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, mas 2 horas. Falou, o que você faz com esse tempo que você vem e vai? Porque se é 2 horas, para ir 2 para voltar, dá 4, 5 horas. Falou, nada. Falei, aí está. O cristão não pode ter essa linguagem de não estou fazendo nada. Quando eu era garoto, na fé, eu aprendi que mente vazia, você sabe disso? O que é? É oficina de quê? É a oficina de Satanás. Ele está ali trabalhando, ali, ó, construindo ali sua fortaleza. Você tem celular? Tem. Então você põe a Bíblia em MP3, põe os fones de ouvido, se possível põe uma venda no rosto para não ir olhando placa na rua, vendo que não tem que ver. Vai ouvindo e voltando a palavra. O celularzinho dela era velho, não conseguia comportar MP3. Sabe o que ela fez, irmãos? Quando a pessoa quer, ela faz. Ela leu a Bíblia, que ela tinha que memorizar o livro, e conseguiu gravar. Porque isso aí o celular dela tinha. E ela foi ouvindo as palavras dela. Na próxima reunião, ela citou um capítulo, acho que inteiro do livro. Então a nossa cabeça é como um HD de computador. Você tem que excluir aquilo que está roubando espaço para poder colocar coisa nova. Se a nossa cabeça está cheia de tranqueira, tranqueira não é lá o nome do bairro lá mas se tiver cheio de novela, futebol e tantas coisas, trabalho, empresa, dinheiro, carro, realmente nós não vamos memorizar lá. Mas, irmãos, a sensação é que virão dias que não teremos a palavra de Deus escrita nas nossas mãos com facilidade. Hoje lá, quando vamos compartilhar a palavra, falou, por favor, vamos abrir Provérbios capítulo 2. Aí o provérbio se põe de pé, é uma irmã. Agora vamos falar Tiago, isso está começando a ser literal. Eu falei, Tiago, por favor, cita aí, e é um jovem lá de 13 anos está citando Tiago. Eu estou evitando usar a palavra escrita, claro que eu uso, mas eu estou fazendo eles se identificarem. Porque os irmãos mais preciosos daqui para frente, entre outras coisas, vão ser aqueles que têm a palavra de Deus dentro deles. Amém. Ou não está escrito na Bíblia, habite ricamente a palavra de Cristo, aonde? Na prateleira da nossa casa? Aonde? Em vós. Então, queridos, não havendo profecia, o povo se desintegra, mas o que guarda a lei é fiel. Que a palavra quer nos lavar, nos constituir, nos governar, nos dirigir, estarmos cheios dela para que as nossas decisões não sejam carnais, mas sejam espirituais. E dessa palavra escrita, o Logos, o rema de Deus possa brotar. A palavra viva do Senhor possa brotar. Então temos essa parte das Escrituras, que o que está, infelizmente, hoje, como um dos grandes problemas que nós temos, e que tem havido uma dispersão doentia, divisões, subdivisões e distrações e desentregações, é porque falta ministério da palavra entre nós. Falta nos sujeitar à autoridade da palavra de Deus.
E os pouquíssimos irmãos que têm o encargo da palavra estão embaraçados com muitas coisas. Nós precisamos liberar esses irmãos, orar por eles, orar pelas famílias deles. Satanás tem investido muito contra os irmãos que têm encargo da palavra. E contra os anciãos ou irmãos nas localidades que podem compartilhar. E aí nós ficamos embaraçados com tanto problema, irmãos. E quando a palavra de Deus deixa de ter preeminência na casa de Deus, então o inimigo ocupa esse lugar. E nós ficamos como que apagando incêndio que quanto mais apaga, mais multiplica. Como aqueles tempos de Samuel, a palavra de Deus era muito rara. Irmão, você imagina, na casa de Deus a palavra era rara e as visões não eram manifestas. Visão profética. Se nós tiramos o ministério da palavra, perdemos a visão, perdemos o espírito de profecia. Nós precisamos voltar à responsabilidade espiritual em cada lugar, como aqueles varões de Atos 13, que estavam ministrando ao Senhor com jejum e oração, não ao povo, não envolvido com muitas coisas, mas diante de Deus. E disse o Espírito Santo: separai-me agora Saulo e Barnabé. Porque havia responsabilidade espiritual. Eles estavam procurando a palavra profética, estavam procurando entender a vontade do Senhor. Por um lado, nós temos essa grande necessidade de entrarmos no tempo da palavra, de que cada irmão e irmã tenha temor de não trazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que Deus está falando. Claro que quando Deus está falando, cada um de nós vamos colaborar de acordo com a sua experiência, com a sua espiritualidade, com a sua cor. Não estou falando uma coisa metódica, unilateral. Eu não estou falando de uma unidade uniformizada, mas estou falando de uma unidade com diversidade. Mas é uma unidade na palavra de Deus. Quantas coisas o inimigo tem trazido? Lembra do tempo de Eliseu? Que eles pararam no lugar e foram fazer uma comida e alguém pegou e colocou uma erva dentro da panela, e a Bíblia diz que havia morte na panela. Tem irmãos que estão colocando morte, colocando coisas que nem sabem de onde vem direito, que não passaram pelo crivo da experiência, da maturidade do ministério da palavra. E as crianças estão comendo, estão passando mal. Isso é irresponsabilidade espiritual. Como a gente precisa ter temor diante do Senhor. Vamos servir, mas vamos servir com responsabilidade. Vamos trazer as coisas ao altar do Senhor, da oração e da palavra, com os anciãos, para a gente discernir o que de fato procede de Deus e o que não procede. Então, queridos, uma coisa que devemos tocar nesses dias, nesse verso de Provérbios 29, 18. Vamos voltar para lá? Não havendo palavra profética, ou não havendo profecia, ou não havendo visão, são sinônimos. Provérbios 29, 18. O povo se corrompe, o povo se desintegra. Os irmãos que têm responsabilidade nas cidades, nada segura o povo de Deus, nada mantém a unidade, nada sustenta, a não ser a palavra do Senhor. Nós temos feito um bocado de evento, um bocado de coisa, né? E os problemas se multiplicam, porque estão errando nas bases, nos fundamentos. Tira a palavra de Deus e acaba a obra de Deus. Não faz muito tempo que eu li num livro que o novo mover de Deus não vai ter face. Mas nós aprendemos lá em São José que tem pelo menos 4 faces. São as faces de Cristo e da palavra. Vai ser sem identidade. Isso é heresia. A
Bíblia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a identidade, testemunho do nosso Senhor. Amém. E que será um tempo onde não haverá mais a palavra de Deus ministrada, porque ninguém jamais precisará ensinar o seu irmão, porque todos me conhecerão. Isso é torcer a palavra. E que essa prática de ter irmãos que ministram a palavra até longamente, isso é um costume pagão, que eram os gregos que faziam isso, coisa de filosofia. Nós temos que retirar e abolir isso da igreja. Muito interessante, né? Mas isso é uma obra maligna falando isso. Que coisa terrível. O diabo sabe que se você tira a palavra, você mata a obra de Deus. Quantas coisas estranhas estão acontecendo nesses dias. E que quando essas coisas entram, o povo de Deus se dispersa. Mas aqui está dizendo, irmãos, não havendo a palavra de Deus, ou não havendo profecia, o povo se desintegra. Então isso tem que ficar firme para nós. Que se tem algo que o inimigo tem usado para dividir o povo de Deus, é retirar a palavra profética do meio do povo do Senhor. Mas o que é a palavra profética? Nós já temos enfatizado um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, olha aqui comigo, 2 Pedro, capítulo 1, 16, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, se referindo a Mateus 17, a transfiguração do Senhor. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, ou seja, atender a palavra profética. Por quê? Porque ele é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então as escrituras do Novo Testamento fala daquela noite escura que viria. E aquela noite escura fala da apostasia. Nós tivemos uma noite muito escura, que é chamada a Era das Trevas na história da humanidade. Qualquer um que estudou aí o colegial, se estudou história direitinho, sabe disso. Lá pelo ano 1000, é chamado esse período da Era das Trevas. Irmãos, que tempo terrível. Mas agora nós estamos no final do nosso tempo. Também teremos uma hora tão escura, de tanto humanismo, filosofia, heresia, ceticismo, ateísmo, confusão, caos, trevas terríveis sobre a face da terra. Irmãos, o que vai nos conduzir no tempo que nós estamos vivendo? A palavra profética é uma candeia que nos guia, que guia o povo de Deus na noite escura. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo, estamos nesse tempo tão terrível da história do povo do Senhor. E assim como Israel se perdeu por não acompanhar essa candeia que ilumina, nós também poderemos nos perder, ou ser pego de surpresa. Não me refiro à perda de salvação,
mas eu me refiro à perda do mover do tempo que nós estamos vivendo. O mover de Deus, da restauração do testemunho do Senhor, da cooperação na causa do Senhor, e sermos pegos de surpresa, inclusive enganados. Claro que essa palavra profética que ele está se referindo aqui é o cumprimento do Messias, da vinda do Senhor, da ascensão do Senhor, como ele glorificado após a cruz, é o Evangelho. Mas aqui encontramos esse termo palavra profética. Será que a palavra profética é só para acadêmicos? Não, irmãos. A palavra profética é uma palavra responsável de Deus para todos nós que amamos o Senhor. Lembra quando você sai com o seu carro à noite? Você tem farol baixo e você tem farol alto. O baixo é para você ver ali na frente, né? Não cair num buraco e tal. E o farol alto, para que serve? Longe para onde você vai, se não tem um carro batido, um animal na estrada, um desvio. Aí lembra que o salmista falou? Lâmpada para os meus pés, farol baixo, é a tua palavra. E o que mais que ele fala? Luz para o meu caminho. Você vê lá na frente. Está vendo a palavra profética? Farol alto. Então nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus para andar na verdade de Deus. Mas nós precisamos enxergar lá na frente por onde devemos passar e não devemos passar. Irmão, mas se não temos a palavra profética e nem temos a palavra da verdade, ou seja, nem sequer conhecemos a palavra escrita de Deus, somos um veículo andando irresponsavelmente à noite com o farol apagado. Vai ter uma colisão. Você sabe que vai ter uma tragédia, vai bater. E é isso que tem acontecido em muitos lugares. Sempre os irmãos estão em caos, se chocando, brigando, desencadeando tudo. Porque não é a palavra que está governando. Quando a palavra governa o nosso coração, como ovelhas, nós nos sujeitamos a essa palavra. Podemos ter muitos problemas, mas se somos ovelhas, reconheceremos a voz do nosso sumo pastor e nos curvaremos diante dele. O grande problema é quando nós seguimos o nosso coração, as nossas opiniões, aí sim, invalidamos a palavra de Deus pelas nossas tradições. Paulo também usou esse termo no livro de Romanos, capítulo 16. Dezesseis, 25 de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. O Evangelho é único, mas ele está falando daquilo que Deus mostrou a Paulo. E a pregação de Jesus Cristo, quer dizer que o Evangelho de Paulo é conforme a pregação de Jesus Cristo. Não é uma invenção de Paulo. É o que ele recebeu do Senhor, seja pelos outros apóstolos, diretamente do Senhor. Então a contribuição de Paulo procede da pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Quer dizer que Deus tem um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que a vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua pregação é o cumprimento desse mistério. E daí procede o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo não vem assim, um anjo apareceu para Paulo, um sentimento. Não. É como uma cascata. Vem lá da eternidade, do plano eterno de Deus, e vem se desenvolvendo pela história. E aí ele segue. E que agora se manifestou e foi dado a conhecer por meio de quê? Das Escrituras. Tem profética na sua Bíblia? Escrituras. Toda a palavra de Deus são as Escrituras. Mas no meio de toda a palavra de Deus tem aquelas Escrituras que são proféticas. E Paulo estudava as Escrituras profeticamente.
procurando acompanhar as profecias, porque ele sabia que o avanço da obra de Deus seria o cumprimento dessas profecias, ou a encarnação, desculpa a linguagem, mas só para vocês entenderem, da palavra de Deus na história da humanidade. É isso que Paulo está falando. Escrituras proféticas. Escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. O mistério eterno, a pregação de Jesus Cristo, o Evangelho de Paulo, conforme as Escrituras proféticas. Hoje, irmãos, ainda tem coisas para acontecer. Os homens de Deus na história, eles estudavam as Escrituras profeticamente. E nós precisamos aprender essa arte com o Espírito Santo, de acompanhar as pegadas do Senhor na história da humanidade. O que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor fará. Agora vamos voltar a Provérbios capítulo 11. Verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Duas coisas levam o povo a cair. Claro que há outras coisas, mas talvez essas outras coisas se resumem nessas duas coisas. Em primeiro lugar, falta da palavra profética. Falta da palavra que encabeça. Falta da palavra que governa, aquela palavra governante. E em segundo lugar, falta de sábia direção. Uma diz respeito a ministério de provisão espiritual, que é a palavra profética que nos põe no Espírito e nos leva a entender a Deus e nos mover com Deus. Mas a outra, a sábia direção, ela nos ensina a como administrar a palavra profética nas conjunturas do dia a dia, nas necessidades humanas, nas necessidades das famílias, nas necessidades do pastoreio, nas necessidades de como a igreja viver, como nos movermos na causa do Senhor. Poderíamos dizer que uma tem mais a ver com a questão de governo administrativo e a outra tem mais a ver com o ministério espiritual. Quando Deus estava trazendo o seu povo de Babilônia para Jerusalém, quem encabeçou a obra de Deus ali foi Josué e Zorobabel, um sacerdote e um administrador. Nós precisamos de ministério espiritual profeticamente, mas também precisamos de liderança espiritual. Nunca natural, sempre espiritual. Mas a gente vai ver que essas coisas sempre andaram juntas. Sempre que Paulo viajou e serviu, depois ele procurava colocar um senso de direção entre os irmãos, para que a causa do Senhor não se perca. Parece que o nosso desequilíbrio está por aí. Às vezes não temos nem sábia direção e às vezes não temos palavra profética. Mas quando vemos uma coisa, ou nós queremos direção, mas porque não temos palavra profética, essa direção se torna mecânica, oficial, algo técnico, e isso dispersa e mata. Ou apenas nos envolvemos com um lado muito espiritual e esquecemos das conjunturas práticas. Não, irmão, essas coisas aí o Senhor que vai fazer. Não podemos administrar, não podemos tocar, não podemos organizar, não podemos planejar. Deus vai guiar. E nós esquecemos que estamos no princípio da encarnação. O Verbo se fez carne. A obra de Deus é Deus com o homem. Ele não é ele sozinho, ainda que ele é Deus. Mas é uma condescendência. Ele chama o homem, capacita o homem, que é o homem cooperando com ele.
A obra de Deus não é o homem fazendo sem Deus. É Deus que inspira, capacita e dirige, mas é o homem que executa na graça de Deus. Ou nós queremos fazer as coisas na força natural sem Deus, ou a gente transfere toda a responsabilidade para Deus e impedimos Ele de fazer, porque não assumimos a nossa parte no Espírito Santo. Então nós precisamos desses dois aspectos, como uma canoa com dois remos. A palavra profética nos encabeçando, nos dirigindo, nos movendo, nos desafiando à fé, mas ao mesmo tempo, como aplicar sabiamente aquilo que o Espírito Santo está fazendo conosco. Como a gente cuidar uns dos outros, do rebanho do Senhor. E temos responsabilidade espiritual com o rebanho do Senhor. Lembra que na Bíblia fala de palavra de ciência e palavra de sabedoria? Ou palavra do conhecimento e palavra de sabedoria? A palavra do conhecimento penetra as profundezas de Deus. Mas a palavra da sabedoria nos ajuda a como aplicar esse conhecimento, de maneira que tudo seja feito adequadamente. Uma coisa é você ter uma mesa que tem que passar por uma porta. Você já tem a mesa. Mas se você não tiver sabedoria, você quebra ela ou a parede. Se você não souber virar ela para passar ali direitinho. Davi quis trazer a arca dos filisteus a Israel. Está certo? Mas por que não atentarem como fazer, usar foi pôr a mão na arca e o juízo de Deus caiu sobre ele? Faltou palavra de sabedoria? Faltou como administrar esse processo? Então, irmãos, nós precisamos desse equilíbrio. Nós precisamos dessas duas coisas. Não havendo profecia, o povo se desintegra. Não menosprezemos a palavra de Deus. Mas, não havendo sábia direção, o povo cai. Precisamos das duas coisas. Precisamos de irmãos idôneos. Por isso que logo em seguida, no 11, 14, diz: mas na multidão de conselheiros, o que acontece? A sabedoria. A segurança. Irmãos, nós não podemos andar sozinhos. Todo aquele que estiver só, ele está exposto ao erro. Precisamos reconhecer que a nossa maior virtude, quando nós estamos sozinhos, se torna a nossa maior fraqueza. Nosso maior problema. Porque o meu dom, sozinho, fica desequilibrado. E ele se torna um problema com Deus, irmãos. Precisamos ser contrabalanceados com os dons e cooperação dos outros. Como precisamos desse equilíbrio na casa do Senhor. Mas aí, quando não somos um pouquinho mais maduros, nós não temos responsabilidade com a casa do Senhor. Não nos preocupamos com a unidade. Não nos preocupamos com o rebanho. E por isso não nos preocupamos com sábia direção. E por isso não tomamos conselho. E por isso não esperamos uns pelos outros. E por isso estamos divididos. Estamos com muitos problemas. Mas se a palavra do Senhor cai ao nosso coração, entenderemos que Ele está nos convocando para voltar para Ele. Por um lado, para conhecer a direção do Senhor na palavra. E por outro lado, para juntos, aqueles que são um pouco mais anciãos no Espírito, como tomar conselho entre si em dar passos sem perder a presença do Senhor. Precisamos orar para que a presença do Senhor nos guie nesses dias. Sem a presença do Senhor, irmãos, é uma causa perdida. Então, queridos, o segredo, com a graça de Deus, é a gente, como povo de Deus, entrar no espírito da palavra do nosso tempo. Se guardarmos a palavra da perseverança do Senhor, Ele tem compromisso em nos guardar. Se andarmos na palavra do Senhor, que Ele fala conosco, Ele tem compromisso em fazer essa palavra ser cumprida. Por um lado, Colossenses 3,15 fala, e 16, digo, para a gente fazer habitar a palavra de Cristo em nós. E essa palavra no grego é logos.
É aquela palavra que Deus já falou e que contém a natureza de Deus e toda a vontade de Deus. Isso nós precisamos fazer habitar e sermos constituídos em nós. Essa é a vontade do Senhor para nós. Mas em João 15, verso 7, a Bíblia diz assim, que se nós guardarmos a sua palavra, se tivermos a sua palavra em nós, pediremos qualquer coisa e Ele nos ouvirá. Se habitarmos nele e a sua palavra habitar em nós, podemos pedir qualquer coisa que Ele nos ouça. Se habitarmos nele e a sua palavra em nós. A palavra ali é rema. É aquela palavra específica, ou aquela palavra profética, ou aquela palavra viva, aquela palavra no tempo que o Senhor está falando conosco. Aquela palavra que Ele tem compromisso conosco. Aquela palavra que o Espírito Santo falou e por isso Ele se envolve com essa palavra. Essa palavra, se ela habitar em nós, podemos pedir qualquer coisa que o Senhor nos ouve. Porque é uma oração corporativa de acordo com a palavra que Ele falou. Se orarmos conforme o que Ele fala, obviamente Ele vai cumprir. Então precisamos ter o Logos constituído em nós. E daí, pelo Espírito Santo, compreenderemos a palavra profética. E essa palavra viva, esse rema, é essa palavra que nos conduz. Farol baixo, farol alto. Precisamos dessa graça de Deus na palavra dele. Nós não sabemos mexer com isso. Mas é um tempo de temor, irmãos, em voltarmos para o Senhor. Não podemos estar distraídos como aquele povo de Israel no começo, envolvido com tantas tradições. Jesus entra no templo, olha, está tudo no lugar, mas eles se perderam no templo e se tornaram o centro e não o Senhor. E eles não perceberam os perigos que eles estavam vivendo e aquele cerco protetor do Senhor, as mãos do Senhor, o Senhor teve que retirar para o bem deles. O Senhor permitiu Jerusalém ser destruída, o templo ser destruído, para ele um dia voltar para a verdadeira Jerusalém, para o verdadeiro templo que é o nosso Senhor. Irmãos, agora estamos nós no nosso tempo. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos. Amém. Amém. Falta tempo, irmãos, para nós. Falta tempo. Porque nós perdemos tempo. Nós estamos atrasadíssimos. Precisamos orar ao Senhor para o Senhor ganhar o nosso coração. Nos libertar de toda distração. De toda meninice. Orar para o Senhor levantar profetas entre nós. Irmãos com os olhos abertos, filho de Zacar, lá da época de Davi, que conhecia o tempo e sabia levar o seu povo a ser conduzido. Precisamos orar para Deus levantar o ministério da palavra entre nós. Precisamos orar para sermos treinados na palavra de Deus, como capacitar jovens, irmãos e irmãs, para termos mais homens da palavra e irmãs da palavra no nosso ministério. Precisamos orar para ter anciãos sábios em cada lugar, mas ministério na região, para não andarmos dispersos como o povo de Deus na região. Lembra de Atos 9, 31? Você lembra que nós lemos lá em São José? E das outras vezes que eu tenho aqui, o Senhor tem me levado a tocar nesse ponto. Vamos ler? Alguém poderia levantar e ler isso aí alto para nós? Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está vendo? A igreja na Judéia, Galiléia e Samaria. Não são cidades, não são 3 regiões, mas a igreja é uma só. Não podemos virar uma seita local, um localismo. O Senhor quer nos levar pela palavra viva, a palavra profética, nos governar.
e a gente derrubar essas paredes de separação, de isolamento, de independência, que quando nós estamos separados, nós ficamos expostos ao espírito de erro. Irmãos que já passaram por caminho mais tempo não podem nos ajudar, porque nos tornamos localistas. Isso é um engano. Sofremos com isso. Mas os encargos dos irmãos mais velhos podem ajudar uns aos outros. Não tem limite para a comunhão, irmãos. Não tem limite geográfico para a comunhão. A comunhão chega até onde o Espírito Santo conduzir, até onde Cristo chega. Claro que a administração é local, mas o corpo é um só. Que o Senhor nos ganhe para não estarmos separados uns dos outros. Possamos realmente ser encabeçados pelo Senhor vivo, o Cordeiro vivo. Ele nos governar. E porque amamos o Senhor, possamos amar uns aos outros. Vamos procurar terminar lendo alguns versículos. Atos capítulo 6. Os problemas cresceram ali na igreja primitiva em Jerusalém, porque aquelas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Surgiram muitos incêndios. E será que os apóstolos foram apagar esses incêndios? Não foram. A gente tem muitos irmãos envolvidos em apagar incêndios. E por isso não temos a palavra de Deus às vezes nas cidades. Estamos ocupados em resolver problemas e os problemas se multiplicam. Isso é um engano. Verso 2. Então os 12, 6:2, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Precisamos do ministério pastoral, do ministério diaconal, mas irmãos, não podemos abandonar a palavra de Deus. Se não entendermos que sem a palavra de Deus não há obra de Deus, nós vamos estar cheios de ativismo religioso, achando que vamos resolver alguma coisa. Isso vira uma exaustão, uma tortura. É a palavra que liberta, que purifica, que resolve, que cura. E quando temos a palavra, então o Senhor desperta os dons pastorais para nos ajudar uns aos outros. Vamos voltar para a palavra. Verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Duas coisas, irmãos. Precisamos de irmãos se consagrando à oração e ao ministério da palavra. A nossa fraqueza está aí, irmãos. Falta o ministério da palavra. Muitas cabeças cheias de literatura. Muita gente fazendo muita coisa. Pouco ministério da palavra. Precisamos voltar ao ministério da palavra. Vamos voltar à palavra do Senhor. Nos aprofundar na palavra do Senhor. Mesmo que nem todos tenham esse encargo, na verdade não tem. Mas pelo menos um núcleo de irmãos para sermos treinados pelo Senhor. Quando eles se consagraram a isso e deixaram os diáconos resolver os problemas. Verso 7 diz assim: crescia a palavra de Deus. Será que crescia o número de Bíblia? Será que Gutenberg, ele voltou ao tempo e foi lá para Atos capítulo 6 e montou uma gráfica ali, uma imprensa, e começou a produzir Bíblia? Será que é isso que está dizendo? Não. Ou os escribas começaram a copiar mais os livros proféticos do Velho Testamento? Será que é isso que ele está dizendo? Não, irmãos. Você está vendo a palavra viva do Senhor, o cumprimento da palavra de Deus? A palavra crescer. Hoje nós temos muitas Bíblias, mas a palavra às vezes está pequenininha entre nós. Eu me refiro ao espírito da palavra, a palavra profética, a palavra revelada. Não que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas o Senhor quer nos despertar como povo para entrar no espírito da profecia. E essa palavra intervir em nosso tempo, intervir em nossa cidade, intervir em nosso estado, nossa nação, intervir no curso da nossa história. É essa palavra que destrona potestades,
que desfaz os enganos do maligno, que ressuscita mortos, mas mata também pessoas que estejam na frente da obra do Senhor fazendo o que não deve. A palavra viva do Senhor. Então a palavra crescia e prevalecia. Atos 12, 24. 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Oh meu Deus, faça isso entre nós. O nível da palavra crescer entre nós, irmãos. Amém, Senhor. E não ser apenas a palavra de Paulo, como era na época de Barnabé, não. Ela se multiplicou porque ela começou a reproduzir ministérios, reproduzir multifacetas, contribuições, novas revelações, uma única palavra. Quando você pega Efésios 3, diz que o mistério que estava oculto, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Mas quando você pega Colossenses 1, diz que aquele mistério Deus revelou aos santos. E aí temos um equilíbrio. Que aquilo que era revelação apostólica foi permeando no meio dos irmãos e se tornou a revelação dos santos. O encargo da palavra, que é de alguns, tem que ser multiplicado entre nós e a palavra governar a todos nós. Todos nós sermos como Maria, estarmos grávidos da palavra de Deus, até ser Cristo formado em nós. Amém, queridos? Crescer e se multiplicar. Capítulo 19. Verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, glória a Deus. Amém. Amém. Oh, irmãos, amém a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Para sermos cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor quer crescer entre nós, quer prevalecer entre nós, quer desfazer os laços do engano, quer curar pessoas, quer restaurar a unidade. Que o Senhor nos derrube e nos encha com a sua palavra. Amém. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Amém. Possamos ter palavra profética e sábia direção. Duas coisas andando juntos. Que o Senhor levante anciãos entre nós. Amém. Irmãos, quem desejar, vamos orar ao Senhor. Depois nós temos ainda alguns minutos que podemos compartilhar. Eu vou deixar meia hora para a gente ainda digerir isso. Vamos orar ao Senhor, irmãos.